Boa tarde. Hoje é sexta-feira da Paixão, 14 de abril de 2017. Durante a minha greve de fome, eu demonstrei diversas vezes ter receio de ir para o hospital público, porque eu sabia que iam fazer algo comigo lá dentro. Eu tinha certeza disso. Ontem, após eu ter sofrido um acidente, lavei a minha cabeça e fui à UPA suturar o corte. Quando eu estava na sala de sutura, o médico que já havia me atendido antes entrou, comendo alguma coisa. Eu pensei, ele botou alguma coisa na boca e entrou comendo. Passado algum tempo, o médico continuava comendo. Então eu percebi que o médico estava mascando chiclete. O médico que entrou na sala de sutura para suturar a minha cabeça, que estava aberta, estava mascando chiclete. Ele me pediu para deitar de cabeça para baixo, porque o corte era em cima. E disse que iria me dar uma anestesia para poder suturar. Que iria me dar 3 pontos. Ele começou a me anestesiar, deu uns 4 ou 5 picadas, agulhadas, doloridas. Eu cheguei a reclamar, está doendo. Ele falou, é assim mesmo, daqui a pouco para de doer. Deu 4 ou 5 agulhadas doloridas. Depois começou a suturar. E reclamava de alguma coisa. Como se alguma coisa estivesse dando errado. Eu perguntei, está dando alguma coisa errada aí? Ele falou, não, é a agulha que está torta. O médico entrou mascando o chiclete, deu umas 4 ou 5 agulhadas fortes na minha cabeça. Depois começou a reclamar. Quando eu perguntei, ele disse que a agulha que ele estava usando para suturar a cabeça estava torta. Ao terminar, ele saiu imediatamente da sala. Havia um outro homem, um enfermeiro, que estava conversando comigo. Quando o médico saiu, o enfermeiro estava conversando, eu pensei que estivesse conversando com o médico. Quando ele falou, terminou, eu levantei a cabeça, eu vi que não era o médico, era o enfermeiro que estava do meu lado. Eu até perguntei, é você que está aqui? Pensei que eu estava conversando com o médico. Eu olhei para a maca e havia uma mancha de sangue considerável. De tamanho considerável. Havia um chumaço de algodão, também grande, cheio de sangue. E eu pensei, nossa, saiu todo esse sangue da minha cabeça. Aí ele, foi na hora que deu a anestesia. Aí eu, pela quantidade de sangue que eu via ali na maca, aí eu falei, então o meu rosto tá todo sujo, meu rosto e meu pescoço tá todo sujo. Aí eu falei, não, tá limpo. Como pode uma quantidade considerável de sangue sair da cabeça de uma pessoa que está com a cabeça deitada na maca? Eu estava com a cabeça deitada, o sangue escorreu, sujou a maca. Uma quantidade mais ou menos assim, considerável de sangue. Mais ou menos assim. Isso aqui de sangue. Na maca, aonde estava a minha cabeça, e não escorrer pelo meu rosto e não escorrer pelo meu pescoço. E ele não limpou, porque senão eu sentiria ele limpando a pele. Fora essa marca de sangue, havia um chumaço também, mais ou menos desse tamanho, cheio de sangue. Eu assustei, assim, nossa, todo esse sangue saiu da minha cabeça? Bom, ele disse que sim, mas eu falei assim, então meu rosto está sujo. Ele falou, não, seu rosto está limpo. Tá bom. Foi só eu sair. Quando eu estava
vindo para casa, eu sentia dor no corte. Se o médico havia me anestesiado, me deu umas 4 ou 5 agulhadas fortes que chegou a doer, que eu cheguei a reclamar falando que estava doendo. Como é que eu sentia dor no corte? Como é que eu sentia dor na região que foi cortado, que foi suturado? Eu botava a mão e eu via que a dor estava ali. O foco da dor estava ali, no machucado, exatamente em cima do machucado. Se aquela região tinha sido anestesiada, não era para eu sentir dor. Foi logo após eu ter saído. Então, o médico entrou na sala de sutura mascando chiclete, suturou a minha cabeça mascando chiclete, me deu 4, 5 agulhadas fortes, que eu cheguei a reclamar da dor. Havia uma mancha enorme de sangue na maca ao lado da minha cabeça, só que não havia nenhum sangue no meu rosto ou no meu pescoço. Pela quantidade de sangue que havia na maca, era para o sangue ter escorrido aqui tudo. Fora o sangue do algodão, do chumaço de algodão. Bom, isso pode ter sido apenas para assustar. E o médico entrar na sala de sutura mascando chiclete é apenas uma forma de desprezo, de diminuir o paciente. O paciente se sentiu um nada, um lixo. Poxa, eu sendo suturada aqui por um médico mascando chiclete. Né? Você se sente um nada, você se sente diminuída, desrespeitada. Pode ter sido. Mas, da mesma forma que um médico, um enfermeiro aceitam fazer isso, participar disso, da mesma forma que um médico aceita suturar a cabeça de um paciente aberto, mascando chiclete, dar agulhadas na cabeça, dizendo que é anestesia, e depois a cabeça, o machucado dói, logo após, minutos depois, ou seja, não teve anestesia, porque se ele tivesse anestesiado, não era para eu sentir dor. Logo após que eu saí lá do UPA. Da mesma forma que eles fizeram isso, aceitaram participar, aceitaram fazer isso, podem também aceitar, por exemplo, injetar o vírus de uma doença no meu organismo. Plantar vírus de uma doença no meu organismo para que eu morra de uma doença. Se ele me deu 4, 5 agulhadas na cabeça dizendo que era uma anestesia, quem garante que não poderia ter me dado 4, 5 agulhadas com uma injeção, com uma agulha infectada de um vírus da AIDS? Um HIV? Pode ser. Estava tudo aberto com sangue, a ferida aberta, se usa ali uma seringa com agulha infectada com vírus da HIV, do HIV ou qualquer outra doença. Eu sou infectada dentro do hospital de uma doença, vírus de uma doença. O vírus é plantado no meu organismo. Isso pode acontecer. E após eu ter recebido aquelas 4, 5 agulhadas doloridas, que ele dizia que era anestesia e logo depois eu sentia dor, e o foco da dor estava exatamente na ferida, porque eu botei a mão e sentia, o foco da dor estava em cima do machucado, que havia sido suturado. Aquelas 4, 5 agulhadas, não estou dizendo que o médico fez isso, mas pode acontecer, porque desses políticos corruptos, tudo é possível. Tudo é de se esperar, até mesmo aproveitar uma oportunidade dessas para espetar agulha contaminada com HIV, para plantar HIV no meu organismo, ou qualquer outra doença. E eu sei que eu não tenho nada disso, porque eu sou doadora de sangue. Quem é doador de sangue recebe ali um relatóriozinho de todas as doenças, o que tem e o que não tem. O doador de sangue não tem doença.
Isso aconteceu ontem. Durante a minha greve de fome, eu sempre demonstrei receio de ir para o hospital público. E ontem, após isso, após o médico entrar mascando chiclete, suturar a cabeça de paciente aberta mascando chiclete, mancha de sangue, diz que correu da minha cabeça, mas a minha cabeça estava limpa. Da onde veio aquele sangue? Quem plantou aquele sangue ali? Porque se aquele sangue tivesse saído da minha cabeça, e estava na maca, tinha aquele paninho branquinho, e estava ali, uma mancha mais ou menos desse tamanho, ao lado da minha cabeça. Se todo aquele sangue tivesse corrido da minha cabeça, era para essa parte toda aqui ter sujado, inclusive a lateral do meu rosto. Se tudo isso não sujou e a lateral do meu rosto não sujou, como é que estava uma mancha de sangue daquele tamanho no lençol da maca? E se tivesse escorrido aqui, o enfermeiro teria limpado, ele não me limpou. Ou seja, não escorreu nenhum sangue da minha cabeça. E se não escorreu nenhum sangue da minha cabeça, quem plantou aquela mancha de sangue ali? E mais um chumaço grande também, cheio de sangue. Quem plantou aquilo ali? Por quê? Então, se o médico e o enfermeiro aceitaram fazer isso, eles podem também aceitar plantar o vírus da HIV no paciente. Espetar uma injeção com agulha contaminada com o vírus do HIV ou qualquer outra doença. Não é? Então eu estou correndo risco, se sofrer um acidente, se ir para o hospital público, clínica, qualquer coisa, sair de lá doente. Sair com uma doença plantada no meu organismo. Eu sou doadora de sangue. Além de ser doadora de sangue, eu sempre cuidei muito. Quando tem essas campanhas gratuitas de AIDS, às vezes tem aqui no Rio, tem muito isso nas pracinhas. Eu aproveito e faço, é de graça, eu faço. Eu sei que eu não tenho mesmo, mas é de graça, eu faço. Então eu sei que eu não tenho. Eu peço a Deus que não tenham chegado a esse ponto. Que aquelas 4, 5 agulhadas que eu recebi ontem não tenham chegado a esse ponto. Mas eu corro o risco de isso vir acontecer. Porque desses políticos tudo se espera. Até mesmo que me espetem com uma agulha contaminada de uma doença, do vírus de uma doença, que plantem uma doença no meu organismo, até mesmo isso. Eles são capazes sim de fazer isso. Eu acredito que eles são capazes de fazer isso comigo. Eles só precisam da oportunidade. Eu deixo aqui essa denúncia. Quer dizer, não estou afirmando que o médico plantou um vírus no meu organismo. Eu estou denunciando que ele me deu 4, 5 espetadas, agulhadas, dizendo que estava anestesiando o local da ferida para suturar. Só que assim que eu saí do UPA, o local da ferida doía. Eu botava a mão e eu via que o foco da dor era exatamente na ferida. Então, se ele tinha me dado 4, 5 agulhadas para anestesiar e se doía, ele não me anestesiou. Então, para que foi aquelas 4, 5 agulhadas que ele me deu na minha cabeça? Isso eu estou denunciando. Peço a Deus que não tenha passado disso. Se eu aparecer com algum tipo de doença, foi implantada no meu organismo. Hoje é sábado. Não, hoje é sexta-feira da paixão. 14 de abril de 2017. Quero deixar claro que eu corro o risco de ter uma doença plantada no meu organismo se eu for para hospital público ou clínica pública ou qualquer coisa assim. Eu estou correndo um risco disso.
Boa tarde a todos.